dia, crianças, tudo bem? Vamos entender mais um pouco sobre quem somos, por que adoecemos e como evitar de ficarmos doentes? Vamos começar com quem somos. Vocês sabem quem somos? Somos esse corpinho assim? Somos não, né? Nós somos o quê? Somos espíritos, espíritos imortais, né? E quem nos criou, vocês sabem? Vocês se lembram? Foi Deus, né? Então, Deus criou nosso agente espírito e ele também criou o quê, ó? O que é isso daqui que eu tô beliscando? E daqui é o meu espírito? Sou eu o espírito? Não, né? Daqui é o meu corpo material. Então a gente sabe que somos espíritos e que temos um corpo material. Mas a gente é só isso? Ou tem alguma coisa aqui no meio que liga os dois? Vamos ver? Esse daqui é o espírito, esse amarelinho daqui. Se vocês perceberem, tá vendo ele tá representando o amarelinho, por quê? Porque o espírito, ele não tem uma forma definida. Ele não é que nem a gente é aqui, é um corpinho assim. A gente precisa do quê para ter essa forma daqui, hein? A gente precisa, ó, de um corpo semimaterial. Esse daqui é o perispírito. Tá vendo? Ele agora já transformou o espírito numa forminha mais definida como a gente conhece. O perispírito é que ele que nos molda o nosso corpo. É com ele que a gente vai saber que meu cabelo é assim, o formato do meu rosto, o meu corpo. Mas ele não é esse corpo que a gente tá vendo. Ele não é 100% material que nem a gente consegue ver, ó. Para esse corpo é qual? É o nosso corpo material. Tá vendo? E quem é que muda? É o corpo, é o perispírito ou é o espírito quando a gente desencarna e reencarna? É o corpo físico. É ele que vai mudar em cada reencarnação. Eu posso vir menino, eu posso vir menina, eu posso vir branco, eu posso vir negro. O corpinho muda, mas o perispírito e o espírito fica, ó, lá. O perispírito, ele vai se moldar de acordo com o corpo físico, mas ele fica juntinho com o nosso espírito, tá? Mas por que a gente tem esse corpo físico aqui na Terra? Por que a gente precisa dele? A gente precisa dele para a gente progredir. Estamos aqui na Terra para quê? Para evoluirmos. Então, a gente precisa desse corpo para quê? Para a gente melhorar as nossas relações com os outros, para a gente melhorar a nossa relação com a gente mesmo. O corpo físico que a gente tem, ele é o nosso instrumento para a gente progredir. Por isso que ele é muito importante. É ele que vai aguentar todo o nosso sofrimento aqui na Terra. Então, tudo que acontece, quem sofre primeiro, ó, é o corpo físico. Todos os maus tratos. Então, se a gente não come direito, fica fraquinho, quem sofre mais é o corpo físico. Se a gente sofre algum acidente, machuca, quebra o braço, quebra a perna, quem sofre é o corpo físico. E quando a gente fica doente, a gente consegue ver assim, no nosso corpo físico, né? Mas por que a gente fica doente? Se a gente não cuida bem do nosso corpo, e como, por exemplo, quando a gente não come muito legume, quando a gente não tem uma alimentação saudável, o nosso corpo fica fraquinho e podemos adoecer. Assim como tá chovendo e a mamãe fala, leva casaco, e a gente não leva e volta para casa todo molhado, a gente também pode ficar doente. Então, quando a gente não cuida do nosso corpinho físico, a gente fica doente. Mas esse é o único jeito de adoecer? Como é que o Leozinho ele ficou doente? Ele não se alimentava direito? Ele ia pra chuva brincar quando tava frio? Não. Leozinho gostava de brigar, ele não obedecia, ele gostava de xingar. Então o coraçãozinho dele tava o quê?
tava cheio de sentimentos não tão bons, né? Então, quando a gente fica nutrindo esses tipos de sentimentos, você acha que a gente fica bem? Não, né? A gente fica, ó, doente. A gente adoece. Mas será que eu começo a fazer várias coisas ruins? Começo a bater nos meus amiguinhos, não gosto de emprestar meus brinquedos, fico xingando as pessoas, não obedeço mamãe e papai. Será que isso só fica aqui no meu corpo físico, eu fico doente? Ou será também que eu fico, ó, o meu perispírito também fica marcado? Ele fica. Quando a gente faz coisa ruim, o nosso perispírito, ó, começa, ó, a criar algumas manchinhas. E aí, essas manchinhas são os nossos, vai desenvolver as nossas doenças. É assim que a gente fica doente. Que o nosso perispírito, ele fica, essas manchinhas são o quê? São os sentimentos ruins. Quando a gente não pratica o bem, a gente fica insistindo nas más ações, o nosso perispírito, ó, começa a ter umas manchinhas. Que são esses sentimentos. Os sentimentos ruins. Então, como é que a gente se cura disso? A gente evita de ficar doente. A gente tem que, ó, o nosso coraçãozinho, a gente tem que aprender a semear coisas boas, como o quê? Como o amor, praticar a caridade, fazer boas atitudes, ajudar o próximo é sempre bom, né? Ter Deus no nosso coração e a crença em Deus. Quando a gente começa a fazer isso, o nosso perispírito, ó, volta a ficar limpinho. Sem nenhuma manchinha, tá vendo a diferença? E a gente não fica doente. Então, para finalizar, nós somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra pra gente aprender, né? Pra gente evoluir e nos tornarmos espíritos puros. Então, aqui na Terra, nós podemos ficar doentes. Mas não é o nosso espírito que fica doente. Que fica doente é o nosso corpinho físico, né? É o nosso corpinho físico. Como a gente fica doente? Quando a gente não cuida do nosso corpo, ele fica doente. Mas também quando a gente semeia sentimentos não tão bons, como brigar, desobedecer. Isso faz o nosso coraçãozinho doer. E quando o nosso coraçãozinho dói, a gente sabe que a gente não tá fazendo alguma coisa boa. E pra gente evitar de ficar doente, a gente tem que fazer as coisas boas. Quando a gente sente o coraçãozinho doer, quer dizer que a gente não tá seguindo o caminho de Jesus, né? Quando ele veio aqui, ele nos ensinou o quê? Ele nos ensinou a amar, a praticar a caridade, a cuidar um dos outros. Então, além da gente ter que cuidar bem fisicamente do nosso corpo, a gente também tem que cuidar muito bem do nosso coraçãozinho. Pra gente ter sempre sentimentos bons, pra gente fortalecer o nosso corpinho, pra gente evitar de adoecer. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Vamos agora fechar os nossos olhinhos para fazer a prece? Vamos? Vamos lá, fechar os nossos olhinhos, pensando no nosso querido irmão Jesus, nosso querido Pai Deus e nosso querido irmão Inácio Bittencourt, que é patrono desse encontro, e falar assim com eles. Senhor, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui encarnados para aprender e evoluir. Que tenhamos sempre em mente pensamentos bons, de amparo e de melhor. Que sejamos guiados sempre para sempre buscarmos o melhor. Que possamos seguir o caminho que Jesus nos mostrou, o caminho do amor, para mais rápido evoluirmos. Para a gente também evitar de ficar doente. Obrigada, Senhor, amigos espirituais, por tudo. Assim seja, graças a Deus.